Hoje, dia 6 de fevereiro de 2025, eu recebi uma advertência muito forte da parte de Deus sobre a iminente guerra nuclear que virá sobre a Terra. Especificamente, essa guerra atingirá os Estados Unidos com uma devastação terrível, trazendo como consequência impactos colaterais sobre o México. Ainda estou tremendo, foi uma experiência extremamente forte. Deus me mostrou quão pouco tempo nos resta. Ele me revelou a urgência de pregarmos o Evangelho e a grande importância do que estamos fazendo aqui para anunciar a palavra do Senhor Jesus. Eu estou profundamente abalado. Vou contar para vocês tudo o que vi em sonho, sem omitir nada, relatando cada detalhe. No sonho, eu estava com a minha família. Íamos tirar uns dias de descanso, algo que decidimos de forma muito repentina. Era como se tivéssemos sentido que precisávamos ir. Então partimos para uma praia num vilarejo rural, no centro do México, na costa do Pacífico. Já na praia, estávamos conversando em família o que iríamos fazer naquele dia. Entramos em um prédio e depois de um tempo, saímos para a praia. Foi quando eu vi algo que eu não pude acreditar. Eu não pude acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Estávamos de frente para o mar, olhando para o norte, e lá, no horizonte, eu vi um imenso e colossal cogumelo nuclear. Ele subia tão alto que parecia tocar o espaço, ele era gigantesco. Estava distante, mas dava para vê-lo claramente. Quando meus olhos captaram aquela visão, um desespero profundo tomou conta de mim. Eu pensei que estava acordado. No sonho parecia muito real. Foi como se eu tivesse vivido aquilo. Diante dos meus olhos, aquele enorme cogumelo nuclear se erguia no horizonte. Tudo ao meu redor estava em silêncio. Não havia um som. Eu não conseguia acreditar no que eu via. Era como um enorme cogumelo de fogo e fumaça, com uma coluna espessa que se erguia muito alto no céu. Dentro daquela coluna, dava para ver fogo incandescente, relâmpagos, fumaça, e tudo se misturava de forma caótica. Era exatamente como essa imagem que está no fundo do vídeo. Aquela cena estava diante dos meus olhos, um imenso cogumelo nuclear. Eu realmente achei que estivesse acordado. Não sabia que estava dormindo. Pensei que estava vendo algo real acontecendo naquele momento, e então de repente um tremor percorreu o meu corpo. Eu senti um desmaio que tomou conta de mim. Caí no chão, tomado pelo medo e pelo impacto do que eu estava presenciando. Eu tremia e o meu corpo inteiro tremia e meu estômago revirava. A náusea era tão forte que eu queria vomitar. Meus familiares estavam ao meu lado, olhando para aquele cogumelo nuclear no horizonte. Eles ficaram completamente paralisados. Sabíamos naquele instante que havia começado. A guerra nuclear do fim tinha começado, e então no meu espírito eu podia sentir. Eu vi como mísseis nucleares que estavam sendo lançados ao redor do mundo. Vi cidades inteiras desaparecendo em questão de segundos. Milhões de pessoas estavam morrendo, sendo aniquiladas em diferentes países, em diversas cidades, em todas as nações da Terra. O dia estava lindo, era um dia ensolarado e agradável. Parecia um dia comum de férias, um dia perfeito. O inverno já havia passado, o clima era ameno, provavelmente era primavera, pois eu sentia a temperatura agradável no ar. E naquele momento eu tive a certeza absoluta, não havia mais volta. A guerra nuclear havia começado, e enquanto meus olhos viam aquele imenso cogumelo nuclear subindo até quase tocar o céu, sabia que naquele momento exato milhões de pessoas estavam perecendo, e o pior, a maioria deles estava indo para o inferno. Eu me joguei ao chão e comecei a gritar desesperado. Já começou. Já começou. Eu sabia
que enquanto eu assistia aquela cena, mísseis ainda estavam voando. A guerra nuclear havia sido desencadeada. Não havia mais retorno, e em meu espírito eu tive uma revelação. Naquele cogumelo nuclear que eu estava vendo, era a cidade de San Diego sendo destruída. No espírito, Deus me fez saber disso. Eu não sei explicar como, mas era uma certeza absoluta dentro de mim. San Diego havia sido completamente destruída. Varreu-se do mapa em segundos e eu sabia que era a Rússia. Foi a Rússia que lançou essa bomba. Uma bomba mais poderosa do que o Tsar Bomba. Uma arma secreta muito mais devastadora do que qualquer outra já divulgada ao mundo. Os Estados Unidos foram fortemente atingidos. A radiação da explosão nuclear alcançou Tijuana, e outras cidades do norte do México foram devastadas. Cidades inteiras desapareceram, e foi então que todo o terror tomou conta do mundo. Tudo mudou em um instante. Foi como um piscar de olhos, de repente, sem aviso. O mundo que conhecíamos não existia mais. Era um dia bonito, com um céu azul e sem nuvens. Quem poderia imaginar que naquele dia começaria a guerra nuclear? E então eu vi o sistema inteiro colapsando. A internet caiu, os bancos deixaram de funcionar, a economia foi destruída. A ordem social desmoronou, nada mais funcionava. Os dias comuns acabaram. As escolas foram fechadas, o comércio desapareceu. O mundo que conhecíamos simplesmente deixou de existir. Os Estados Unidos, o caos tomou conta. A sociedade civil desapareceu da noite para o dia. Tudo foi transformado em uma única coisa: guerra. O governo, a economia, a força de trabalho, os sobreviventes. Todos os recursos das nações foram direcionados para um único propósito: sobrevivência e guerra. Os Estados Unidos se tornaram um país completamente militarizado. Tudo passou a girar em torno da defesa da nação. Mas a devastação já era imensa, e eu estava no chão tremendo sem forças. Meu corpo inteiro estava tomado pelo terror e pela angústia. A sensação era insuportável. Era como se minha força tivesse sido arrancada dentro de mim. Eu me sentia fraco e sem reação. Minhas pernas tremiam sem controle. Era como se a alma estivesse fugindo do meu corpo. Eu sabia que esse dia chegaria. Deus já havia me mostrado antes, mas eu não imaginava que seria tão rápido, tão repentino, tão devastador. Aquele cogumelo nuclear era imenso. A explosão foi de uma magnitude nunca vista antes. A arma usada era a mais poderosa do que qualquer outra já fabricada pelo homem. Era uma bomba que estava escondida com arsenais russos. Os próprios Estados Unidos não sabiam que a Rússia possuía algo assim. E então Deus falou comigo. No sonho ele me disse: eu os trouxe para este lugar na costa para protegê-los. Ele nos tirou das grandes cidades. E nós nem sabíamos que era Deus nos guiando. Nós apenas tomamos uma decisão sem entender que era Ele que estava nos salvando. E então eu ouvi uma instrução clara da parte do Senhor. Por isso eu estou aqui fazendo esse vídeo. Saiam dos Estados Unidos antes que seja tarde demais. Os Estados Unidos não são um lugar seguro. Nos tempos do fim, esse país será atingido pelos juízos de Deus. A ira do Senhor virá sobre essa nação. No sonho, eu estava completamente aterrorizado. Eu sabia que o fim havia começado, e Deus me mostrou algo que me fez chorar ainda mais. Ele revelou quão importante é o que estamos fazendo agora. Cada pregação, cada vídeo que fazemos aqui vale mais do que barras de ouro. Eu vi como Deus usava nossas mensagens para alcançar pessoas que em breve estarão enfrentando estes juízos, que morrerão nessas guerras, nessa destruição. Muitos no primeiro impacto, outros nos dias e meses seguintes.
pela fome, pela radiação, pelo colapso total da sociedade. E Deus me mostrou a importância de continuarmos pregando o Evangelho, porque este mundo está sem tempo. Esta geração está sem tempo. Eles não entendem, não percebem o que está prestes a acontecer. A grande maioria não acredita, alguns poucos irão crer, mas a maioria morrerá e irá para a condenação eterna. Poucos estarão preparados. Se você está pregando o Evangelho de Jesus Cristo, se está ensinando a sã doutrina, continue. Estamos no fim. Se você está ouvindo essa mensagem, se está escutando o Evangelho de Jesus, se Deus está chamando você para o arrependimento, saiba disso. Ele te ama. E Ele está te dando uma última chance, porque essa chance não voltará. O tempo está se esgotando. Arrependam-se. Busque ao Senhor enquanto ainda há tempo. Jesus está voltando e os juízos de Deus cairão sobre a terra. Os Estados Unidos serão destruídos. A guerra nuclear está chegando. Prepare-se. Santifique-se. Obedeça ao Evangelho. Isso não é um jogo. Eu acordei desse sonho ainda tremendo. E mesmo agora, ao contar isso, sinto meu corpo estremecer. Foi muito real. Foi uma revelação de Deus e eu não posso ficar calado. Quando despertei, a primeira coisa que fiz foi abrir a Bíblia, e o que eu li me deixou ainda mais impactado. Não fui eu quem escolheu a passagem, ela simplesmente apareceu diante dos meus olhos, e eu vou ler agora. Isaías, capítulo 13, versículo 6. Gritem de terror, pois o dia do Senhor está próximo e virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. E continua. Por isso todas as mãos ficarão fracas e o coração de todos os homens se derreterá. Estarão apavorados, dores e angústias os tomarão. Eles se contorcerão como a mulher que está para dar à luz. Olharão uns aos outros com espanto, com os rostos em fogo. Exatamente o que eu senti no sonho. Aquela sensação de desfalecimento, de angústia profunda, de fraqueza total. Tudo isso estava descrito na palavra de Deus e continua. Vejam, o dia do Senhor vem. Um dia cruel, de furor e ira intensa, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. San Diego desapareceu em segundos. Foi varrida do mapa. E eu sabia que no meu espírito que aquele ataque não foi ao acaso. Em San Diego abriga uma das maiores bases de submarinos nucleares dos Estados Unidos. A Rússia sabia exatamente o que estava fazendo e investiu uma quantidade absurda de megatons para garantir que aquela cidade fosse completamente destruída. E não foi só San Diego. A radiação devastou cidades inteiras do México. Tijuana, assim como várias outras cidades próximas à fronteira, foram fortemente atingidas. E a Bíblia continua dizendo: as estrelas do céu e suas constelações não brilharão mais. O céu se escurecerá ao nascer e a lua não dará a sua luz. E isso me lembra do que aconteceu após uma grande explosão nuclear. O céu escureceu, o sol some e a poeira radioativa toma conta do ar. Tudo se encaixou com precisão na profecia bíblica. Castigarei o mundo por sua maldade e os ímpios por sua iniquidade. Porei fim à arrogância dos soberbos e humilharei o orgulho dos tiranos. E então veio a revelação mais forte. Farei os homens mais escassos do que ouro puro, mais raros do que ouro fino de Ofir. Haverá um massacre. A guerra nuclear reduzirá drasticamente a população mundial. Milhões morrerão num piscar de olhos, e aqueles que sobreviverem enfrentarão fome, caos e destruição. Deus já havia avisado, a humanidade zombou dele, viraram as costas ao Criador. Aceitaram o pecado, rejeitaram o arrependimento. Agora o juízo virá. E então, Isaías 13 fala algo ainda mais impactante.
Por isso farei tremer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, na ira do Senhor dos Exércitos, no dia do seu furor ardente. Os abalos sísmicos provocados pela explosão nuclear farão a Terra estremecer, e o planeta será sacudido. Haverá terremotos, tsunamis, catástrofes naturais sem precedentes, e então a fuga desesperada começará. Como gazela perseguida, como ovelhas sem pastor, cada um se voltará para o seu próprio povo e fugirá para a própria terra. Vi multidões tentando escapar dos Estados Unidos, milhões de mexicanos e latino-americanos correndo para voltar aos seus países, mas era tarde demais. Não havia mais voos, não havia mais ônibus, não havia mais estradas seguras. A única opção era fugir a pé, arriscando a vida. E muitos morreram pelo caminho, e a palavra continua. Todo aquele que for encontrado será transpassado, todo aquele que for capturado cairá pela espada. A guerra mundial se instaurará. Exércitos se levantarão. Haverá saques, violência, assassinatos em massa. O governo não conseguirá mais controlar a população. O desespero tomará conta da terra, e então a profecia continua. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. As regras da civilização serão quebradas, cada um lutará por si mesmo. Gangues armadas tomarão as ruas. As pessoas invadirão casas em busca de comida e abrigo. Haverá dor e sofrimento como nunca antes. E então Deus diz: Eis que eu despertarei os medos contra eles, que não se importarão com a prata nem desejarão o ouro. Sabem quem eram os medos? Eles viviam na região que hoje é o Irã. E o Irã já tem material suficiente para fabricar armas nucleares. O Irã é um dos principais inimigos dos Estados Unidos. E Deus está dizendo aqui que medos, ou seja, nações como o Irã e seus aliados, serão despertados contra os Estados Unidos. O próprio Deus permitirá essa destruição, e os inimigos não estarão interessados em riquezas. Eles não buscarão saques ou dinheiro. Eles terão apenas um objetivo, a destruição. E então a profecia continua. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor e o orgulho dos babilônios será destruída por Deus, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Eu vi isso no meu sonho, vi a destruição de cidades inteiras, vi a fumaça subindo até os céus, vi o terror tomando conta das nações, e eu clamo a vocês agora, busquem ao Senhor, porque o tempo acabou. Saiam dos Estados Unidos enquanto ainda há tempo. O sistema entrará em colapso, e quando isso começar não haverá tempo para escapar. Quando tudo começar, aqueles que permanecerem nos Estados Unidos ficarão presos. O caos será absoluto, não haverá mais nada. E Deus me mostrou algo ainda mais impactante. Quando acordei desse sonho, a primeira coisa que fiz foi abrir a Bíblia. E então, sem procurar, sem escolher a passagem, o primeiro versículo que apareceu diante de mim foi Isaías 13:19. A Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor e orgulho dos babilônios será destruída por Deus, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Naquele momento entendi que Deus estava me dizendo algo mais claro. Os Estados Unidos são a nova Babilônia. E assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra pelo seu pecado, assim será com esta nação. A destruição será total, e então o texto continua. Nunca mais será habitado, geração após geração, ninguém mais viverá ali. Nem árabes armarão suas tendas, nem pastores descansarão seus rebanhos ali. Isso significa que a destruição será tão grande que os lugares atingidos nunca mais serão reconstruídos. Os ataques nucleares transformarão essas terras em desertos radioativos. Nenhum ser humano poderá viver ali novamente. E então, no meu espírito, eu vi que isso não era algo distante, está próximo. As guerras nucleares vão acontecer em breve. Os Estados Unidos estão na mira dos seus inimigos, e a profecia bíblica vai se cumprir diante dos nossos olhos. Se você vive nos Estados Unidos, busque ao Senhor. Se você tem familiares, avise-os, porque o tempo acabou. O juízo de Deus está vindo sobre essa terra. E então, Deus me mostrou algo ainda mais urgente.
As palavras que ouvi no sonho ainda ecoam na minha alma. Saiam dos Estados Unidos antes que seja tarde demais. O sistema vai colapsar e não haverá tempo para escapar. Quando essa guerra começar, será como um efeito dominó. As coisas vão puxando uma a outra e de repente o mundo estará completamente diferente. Os governos entrarão em colapso, a economia desabará, a fome virá, o caos tomará conta das cidades, a violência se tornará incontrolável, e aqueles que não tiverem buscado ao Senhor antes desse momento não terão mais tempo. O tempo da graça está se encerrando. E então ouvi a voz do Senhor dizer: vocês são a última oportunidade para esta geração. Preguem o Evangelho, anunciem a minha palavra, porque o tempo acabou. E nesse momento compreendi que cada vídeo, cada mensagem, cada pregação que fazemos vale mais do que ouro e prata, porque estamos alcançando almas, e muitas dessas almas em breve enfrentarão o juízo de Deus. Se não se arrependerem agora, será tarde demais. Muitos que ouvirem essa mensagem ainda terão tempo de se arrepender, mas outros, infelizmente, vão ignorá-la. E quando o juízo vier, será tarde demais. Por isso clamo a vocês, não esperem. Não deixem para depois. Hoje é o dia da salvação. Se você sente que Deus está falando com você, se arrependa. Se entregue ao Senhor Jesus, porque Ele está voltando, e aqueles que não estiverem preparados ficarão para trás. Jesus Cristo é o único caminho e a única esperança. Não há salvação fora dele. Eu encerro esse vídeo dizendo: preparem-se, o tempo acabou. Velai e orai, para que sejais considerados dignos de escapar das coisas que virão, e de estar de pé diante do Filho do Homem em sua vinda. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos fortaleça nesse tempo difícil e que possamos ser achados fiéis até o fim. Jesus está voltando e os sinais estão diante de nós. Que o Senhor te abençoe.